Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal. Começando mais um manual de sobrevivência da bailarina iniciante por aqui. Nem sei mais que número do episódio a gente tá, gente, mas confiram a playlist, lá tem todas as dicas mais importantes para as bailarinas iniciantes ou que desejam começar o balé. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que tu não deve fazer em uma aula de balé. Pra ficar por aqui, vamos ficar bem ligadões. Não é fácil sobreviver com professores tão malucões. Vamos lá, nós não devemos temer. Vamos lá, nós vamos vencer. Manual de sobrevivência escolar do NED. Resultados variáveis. A gente sabe que balé tem a sua etiqueta, tem ali como é que eu posso dizer assim, umas regrinhas, algumas coisas que à primeira vista pode pensar, nossa, que chato, não pode fazer nada. Mas todas essas regras servem para que a aula tenha um bom andamento, que as pessoas, né, os alunos possam aproveitar melhor a aula e também, né, como forma ali de respeito ao professor. E para quem tá entrando nesse mundo, pode às vezes parecer exagero, às vezes eu até concordo que é um pouco, mas a gente não quer cometer gafe, né? Não quer chegar lá na nossa primeira aula de balé já cometendo gafe. Claro que também não tem nenhum problema porque ninguém é obrigado a saber, mas nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas. Então hoje, nossa gente, eu anotei em papel, assim como faziam os incas. Eu acho que vai servir pra vários tipos de pessoas e várias situações. Tipo, tanto bailarinas que vão pra sua primeira aula de balé da vida, quanto pra bailarinas que vão mudar de escola, né? Às vezes tu já tá acostumada a fazer aula em um lugar, tu vai pra um lugar novo que tu não conhece ninguém, né? Às vezes a gente tem os vícios da nossa escola anterior, mas é bom sempre cuidar essas regrinhas. E também pra quem vai fazer workshops, tipo assim, vou na aula do professor fulano de tal, porque eu vou estar na competição, não sei o que, um monte de gente que eu não conheço, sabe? Então acho que vai ser útil pra todas essas situações. Se vocês estão gostando dessa série de vídeos, já deixa muito like, se inscreve aqui no meu canal e me segue lá no meu Insta, que é @lucote, no TikTok também, tá, galera? Nossa, tá muito frio aqui hoje, eu tô sofrendo, gente. Mas vamos lá, então. Primeiro, vamos pensar assim que tu tá ali se arrumando pra aula, né? A gente já falou sobre aqui o que levar pra aula, mas eu acho que uma das coisas importantes, sim, da aula de balé é tu ter um mínimo, assim, não precisa se arrumar, gente, não precisa fazer uma mega maquiagem, não precisa fazer uma escultura capilar pra ir pra aula, mas vamos fazer um coque, né? Vamos começar pelo coque. Não precisa ser o coque de bailarina mais perfeito do mundo, mas só de tu já fazer o teu coque, já tá ali mais dentro da etiqueta do balé. A escola que tu vai tem uniforme, né? Eu sei que às vezes na primeira aula a gente não começa a primeira aula com uniforme, como eu disse, mas assim, dá uma perguntada ali, o que é pra ir vestindo e tal. A gente já falou sobre isso lá nos primeiros episódios, né, galera? Então vamos tentar isso aí, mas eu acho que tu já ir de coque já ganha 50 pontos, entendeu? Então vamos botar o coque, a roupinha bonitinha. Se tu não tiver a roupa do balé ainda, não tem problema, a gente já falou sobre isso, né? Vamos prender o cabelo ali pra primeira aula. Se tu vai num workshop, gente, vai plena, entendeu? Se tu vai usar o uniforme da tua escola, ou se tu vai com um colazinho, gente, vai direitinho. Ainda mais se é um professor que tu não conhece, né, e tudo, quer causar aquela boa impressão ali, se tá numa competição, o professor é jurado, vai direitinho, não vai toda esgolepada, não vai de coque de piranha. Bota um gel nesse cabelo e faz um coque decente pro workshop, tá, gente? Não vai passar vergonha. Enfim, chegou na escola, no lugar que vai ser a aula, não interessa. Sente o clima do lugar, tu chegou lá, né? Tu viu que as pessoas já foram para um lugar específico na barra, né? Às vezes, se é a tua primeira aula, provavelmente a professora vai te colocar num lugar específico da barra pra te ajudar. Mas se tu já fez balé, né, enfim, tu já é bailarina e tu só tá indo num lugar diferente, dá uma olhadinha ali pra ver se a galera já tem o seu lugar favorito, pra tu não chegar, tipo, invadindo o espaço. Gente, eu acho essa coisa de lugar da barra bem besta, mas sabe aquela coisa assim, sente o ambiente. Qual vai ser o melhor lugar pra tu ficar? Se tu gosta de ficar mais na frente, vai vendo ali como é que são os lugares mais pra frente. Se tu não se importa de ficar no fundo, sabe aquela coisa assim? Vai chegando, vai sentindo o clima, não chega já, tipo, sabe, causando. Vai sentindo, né? Chegue no horário, isso é muito importante, gente. Pontualidade no balé é muito importante. Na verdade, não é nem chegar no horário, chegue um pouco antes. As pessoas, às vezes, que não fazem balé não estão acostumadas com isso, né? Mas no balé a gente realmente chega antes de começar a aula, porque se tu chegar na aula, tu ainda tem que, às vezes, se arrumar, tem que trocar de roupa, tem que botar uma sapatilha, então se chegar na hora da aula, tu vai estar atrasada, né? Porque tem que se ajeitar toda. Então chega antes, ali, que seja 10 minutinhos antes da aula, já tá de bom tamanho. Se puder chegar mais cedo ainda, tipo uma meia hora antes, melhor ainda, porque daí já vai se aquecendo, já vai conversando com o pessoal, se não conhece ninguém ali, daí tu já vai, né, fazendo uma amizade. Evite ao máximo chegar atrasado. Ai, Luísa, cheguei atrasada, e agora o que eu faço, senhor? Não sei, não vou poder entrar na sala. Não, não é bem assim, gente. Claro, assim,
vai depender de professor pra professor, né? Se tu chegou atrasado na aula, entre discretamente, né? Tipo assim, espera. Geralmente eu espero do lado de fora da sala e tô ouvindo a música, né? Quando a música para, significa que acabou o exercício. Então eu entro só quando acabou o exercício. Não entra no meio do exercício, porque pode atrapalhar os outros que estão fazendo, pode atrapalhar o andamento, pode atrapalhar o professor, e às vezes o professor explicando o exercício também. Então entra quando acaba a música, que significa que acabou o exercício. Entrou, pede licença. Com licença, professor, desculpe, cheguei atrasada. Não precisa se justificar muito, não precisa dizer, o trânsito, não sei. Não precisa dizer nada, só dizer assim, desculpe, professor, cheguei atrasada, posso entrar na aula? É o professor, enfim. Aí provavelmente ele vai dizer, não tem problema, pode entrar. É só a questão da educação mesmo, sabe? De não chega entrando no meio do exercício, não chega invadindo a aula, não chega ali atrapalhando o que tá acontecendo, sabe? Chega ali de boinha, pede licença, pede desculpa que chegou atrasado e entra. Aí quando tu entrar, né, chegou atrasada, tu vai ver que os lugares já vão estar ocupados. Vai ter um lugarzinho sobrando pra ti provavelmente, aí tu se coloca no lugarzinho que tá sobrando, não vai pegar o lugar de ninguém, pelo amor de Deus. Se tu é novo no lugar, de novo, o professor vai dizer, fica aqui. Se tu já tá acostumado a ir lá e tal, aí, né, se enfia ali no cantinho, mas não vai atrapalhar os outros. E caso seja um workshop, né, que eu acho que é pior ainda chegar atrasado, gente, workshop, porque daí tu não conhece ninguém, tu vai pro fundo da sala, entendeu? Vai lá pro fundo, não se mete lá na frente, porque eu já participei de workshop que as meninas chegaram atrasadas, eu tava na aula, né, eu cheguei no horário no caso, mas as meninas chegaram atrasadas, elas entraram assim, tipo, pediram licença, mas meio estranho, e elas ficaram, tipo, na barra bem na frente, que era a barra que, tipo, o professor era um idosinho, né, e ele tinha uma bailarina profissional que demonstrava os exercícios pra ele, só que ela não fazia os exercícios, ela só demonstrava, e era a barra que ela demonstrava os exercícios, elas ficaram, tipo, na barra mais na frente que tinha. Ele olhou pra elas e falou assim, saiam daqui, senão não vamos fazer essa aula, porque vocês entraram, chegaram atrasadas, e simplesmente vieram aqui no lugar mais na frente, essa barra aqui é a lona de tal que tá demonstrando os exercícios pra mim, aqui não é o lugar de vocês ficarem. Aí elas botaram o rabo entre as pernas e saíram. Então, pra evitar esse tipo de situação, vai pro fundinho da sala, tá? Agora, algumas coisinhas pra cuidar durante a aula. Aí eu acho que entra as regrinhas, tipo assim, mais chatas do balé. E isso, novamente, assim, vai depender muito de professor pra professor. O que eu tô indicando aqui é um geral pra vocês. Então, assim, chegou num lugar novo, tu não sabe como é que é lá, tu não sabe como é que é aquele professor, se é um professor mais rígido, se é um professor mais de boa, né? Como tu não sabe, é melhor pecar no excesso, entendeu? Não faz nada disso. Aí depois, ao passar das aulas, tu vai vendo ali como é que é o clima daquele lugar, aí tu vai se soltando, se for o caso, ou se não, né, se for um lugar mais rígido, tu permanece ali na linha. Mas coisas importantes pra pensar durante a aula de balé. Eu sei que na primeira aula a gente já pensa em coisas demais, mas são cuidadinhos que a gente tem que ter. E assim, se tu não conseguir na primeira aula pensar em tudo isso, não tem problema, gente. É uma coisa que tu vai realmente aprendendo. Mas assim, ter ali um mínimo de noção em questão de não demonstrar desinteresse, não demonstrar preguiça, porque o professor, ele tá ali dando a aula pra ti, e daí tu vai estar lá, tipo, escorada na barra, assim, fingindo que, tipo, fazendo que não tá afim de estar lá. É um baita do desrespeito, assim, com o professor. Então, não demonstra desinteresse, não fica bocejando, não senta, gente, não senta no chão ou em cadeira, ou qualquer coisa que tiver na sala de aula, não senta durante a aula de balé, de verdade. E não é só por questão de respeito ao professor, mas, tipo assim, o balé, a gente faz vários exercícios em sequência. Entre esses exercícios, sempre tem uma pausa para o professor explicar o próximo exercício. Se tu senta, toda aquela postura que tu vai trabalhando ao longo da aula do balé, tu já relaxa ali, tu perde o aquecimento, tu perde a postura, daí tu vai começar o próximo exercício, tá toda solta, né? Então tu perde toda essa progressão que a gente faz na aula de balé. Então, além de ser um desrespeito ao professor, também é ruim pra ti. Então, não sente no chão na aula de balé, não fica escorada na barra, não fica conversando, não que tu não possa falar com os teus colegas assim. Durante o exercício, não converse, não abra sua boca, concentre em fazer teu exercício. Entre os exercícios, até dá pra dar uma conversadinha ali, mas assim, baixinho, né? Não pode atrapalhar a aula. Quando o professor está falando, explicando o exercício, é bico fechado. Não fala nada. Tipo, presta atenção no exercício, até porque se tu não prestar atenção, tu não vai decorar, daí provavelmente vai errar o exercício e vai ficar feio pra ti, né? E também atrapalha quem tá na tua volta. Então, assim, não converse. Ficar de braços cruzados também, tem muito professor que não gosta quando o aluno fica assim, porque, tipo, demonstra desinteresse, mas eu sei que às vezes não é, às vezes a gente fica assim, tipo, por mania mesmo, mas sabe? Se tá num lugar novo que tu ainda não conhece o professor, o melhor é não fazer. Agora, por exemplo, eu já tô na minha escola faz muito tempo, eu conheço a Camila há muito tempo, eu sei que ela leva um estilo de aula um pouco mais descontraído, a gente tem os momentos sérios e também tem os momentos contraídos, então eu já sei que na minha escola, tipo, a Camila não vai ficar brava comigo se eu tiver assim,
Até porque, gente, eu juro, eu fico assim o tempo inteiro. Tipo, quando eu tô concentrada, eu cruzo os braços e fico assim, ó. É porque eu sei que ela não se importa. Se ela se incomodasse, com certeza eu ia pensar nisso, sabe? Também, tipo assim, a gente dá uma conversada na aula dela, mas a gente tem intimidade de dizer, tipo assim, Luísa, cala a boca, tá feio. Brincadeira, ela não fala assim. Mas ela fala, tipo, pô, gurias, vamos concentrar aqui. E daí todo mundo fecha o bico, porque a gente tem noção do perigo, né? E também tem noção que a gente tá atrapalhando os colegas. A gente sabe que lá o clima é um pouco mais leve em relação a outros lugares. Tem lugares assim que tu não pode falar nada. Tem lugares que tu não pode fazer nada, não pode cruzar um braço, não pode cruzar um dedo, não pode fazer nada, entendeu? Então assim, é melhor na primeira aula tu evitar todas essas coisas pra não causar um constrangimento mesmo, porque realmente tem professores que são rígidos a esse ponto. E tudo bem, tipo, é o estilo de cada um, sabe? Outra coisa muito importante é quando o professor tá passando exercício, né? Presta atenção, óbvio, tu tá lá pra isso, então presta atenção no que o professor tá fazendo e evite ficar com dúvida. Se tu não conseguiu decorar a sequência por qualquer motivo que seja, pergunta. É muito ruim. Eu, como professora, como já dei aula e tudo, eu acho muito ruim quando eu passo um exercício e falo assim, e aí, gente, entendeu tudo? Aí as pessoas fazem assim, claro, entendi. Aí quando as pessoas vão fazer, elas não conseguem fazer, porque elas não decoraram, porque elas ficaram com dúvida e elas ficaram com vergonha de perguntar. Então é melhor tu perguntar, novamente, com educação. O professor terminou de explicar, levanta a mão, fala, eu tenho uma dúvida. Aí ele vai tirar tua dúvida, entendeu? Mas é melhor do que ficar com dúvida, o professor dizer tá tudo certo, tu dizer que tá tudo certo, só pra dizer que assim, nossa, eu decorei, e daí chega lá e tu faz tudo errado. Ai, gente, não dá. Então assim, não fique com dúvidas. Faça a pergunta mesmo. Talvez quem não esteja acostumado com balé não pense tanto nisso, mas no balé é muito sério, assim, começou o exercício, vai até o final. Não sai no meio, tipo, desistir e sai andando. Não tem isso, gente. Isso é considerado muita falta de respeito mesmo. Tipo assim, é gravíssimo. Então mesmo que tu esteja errando, né, tenta recuperar. Coloca a colega na frente. Mas assim, errei esse pé. E sai assim, sabe? Tipo, não consigo fazer. Não faça isso. Olha aqui, ó. Eu sou amiga de vocês, então segue essa dica de amiga. Não desiste do exercício no meio. Não importa se tu tá errando, se tu não conseguiu acertar a pirueta. Dá um jeito de continuar, entendeu? É super importante isso, tipo assim, questão de respeito mesmo. E também, gente, pro nosso desenvolvimento. Se a gente fica sempre desistindo no meio das coisas, não vai dar tempo naquela aula do professor repetir o exercício quantas vezes for necessário, porque a fulaninha desistiu várias vezes e não conseguiu acertar, então vamos dar uma chance até que a fulaninha possa acertar. Não, gente, a aula, tipo, tem que rolar, entendeu? Então assim, não consigo fazer, segue o baile. Aí depois até, se tu tem interesse em se apresentar, quando tu estiver no palco, sempre dá imprevisto no palco, gente. Esqueci a coreografia. Tu já vai ter uma habilidade ali de improviso, de copiar da colega, de contornar os erros que tu desenvolveu na sala de aula, entende? Então assim, não desista do meio, não importa o que aconteça. É claro que assim, se tu se machucar, é outra história, né, gente? Machuquei, licença, professor, caí errado aqui no meu joelho, não sei o que, e sai do exercício. Agora, só tipo assim, ai, que saco, não consegui fazer, isso aí não é legal. Outra coisa que eu vejo muito em aula de balé é a questão de noção espacial, principalmente quem é bailarina iniciante, porque quando tu tá iniciando, gente, tu tá concentrado em aprender aquilo que tu tem que aprender, e tu acaba perdendo um pouco da noção do espaço. Quando o professor tá explicando o exercício, se o professor para bem na tua frente pra mostrar o exercício pra turma inteira, se ficar bem na frente dele assim, olhando o exercício, tu tá automaticamente tapando a visão de toda a turma. Então, se o professor parou na tua frente pra mostrar o exercício, afaste-se. Afaste, tipo assim, sai pra olhar, pra tu poder olhar o exercício e pros teus colegas que estão mais longe, mais no fundo da sala e tal, conseguirem ver também. Então eu acho isso bem importante, tá? Se o professor for explicar o exercício, já vê se tu não tá na frente de ninguém, né? Enfim, pra não ficar tapando. Me dá muita agonia quando o professor tá na barra e daí a pessoa que tá naquele lugar da barra parece que ela acha que alguém vai roubar o lugar dela na barra. Daí ela fica grudada assim na barra, na frente do professor, ó, olhando pro professor. Como se alguém fosse roubar aquele lugar da barra. E não, gente, o certo é tu sair. Tipo, sai, fica ali olhando. Não que tu precisa sair da sala, né? É só assim, sai um pouquinho de perto pra abrir, pra todo mundo poder ver. E outra coisa da noção espacial é durante os exercícios. Tipo assim, é um exercício de Grambatumã, né? Que tu vai jogar a perna lá no alto, ou tentar pelo menos. É um exercício que tem pernas altas, ou que tem muitos saltos, que tem muito deslocamento. Olha ao seu redor. Tu não pode parar do lado da colega aqui se tu vai saltar pra cá. Então tu tem que deixar um espacinho. Se o exercício desloca pra lá, se o exercício desloca pra cá, tem que ir começando a criar essa consciência de quem tá na tua volta. No início é muito difícil isso, porque tu tá concentrado em aprender o passo, às vezes tu não se dá conta que tu avançou mais e invadiu o espaço de outro colega. Mas é bom tu já ir treinando isso, tipo assim, vai se atentando. Naquele exercício eu fiquei muito perto da fulana e quase chutei ela. No próximo, vou ficar mais afastada, entende? Então já começar a criar essa consciência é super importante. E pra finalizar essa parte de noção espacial, pensa assim,
assim, fez um exercício na diagonal, tá? O exercício ele começou aqui e terminou aqui. Se tu termina e tu fica aqui, tipo, terminei o exercício, vou ficar aqui. A próxima amiga que vem, ela vai te atropelar. Então assim, terminou o exercício, sai do caminho. Terminou o exercício, sai bonitinha e vai pro outro canto da sala, porque senão tu vai ficar no meio do caminho das colegas. Então, onde tu terminou o exercício é onde as outras também vão terminar. Então tu vai acabar atrapalhando as colegas e também atrapalhando o andamento da aula. Então tenha essa consciência do grupo, né? É uma consciência que, claro, a gente vai exercitando, a gente vai criando essa consciência, mas se tu puder já ir pensando nisso, tipo assim, fiquei bem no lugar aqui onde vai terminar o exercício, já sai, entendeu? Não espera ser atropelada pra, não espera atrapalhar os outros, ser atropelado e causar um acidente pra aprender isso. Então já vai começando a ter essa noção aos pouquinhos. Gente, eu acho que é isso, pelo menos eu falei tudo que eu anotei aqui, né, pelo que eu vi aqui na minha lista. Se eu esqueci de alguma coisa, quem aí já é bailarina e sabe de coisas que a gente não deve fazer na aula, comenta aqui embaixo. Gente, tem uma também, que eu até fiz um vídeo sobre isso. Não masque chiclete. Não pode mascar chiclete na aula de balé, gente. É terminantemente proibido, tá? Eu fiz um vídeo no meu TikTok de eu mascando chiclete na aula de balé, foi muito engraçado, mas era brincadeira, né? Daí é óbvio que eu tirei o chiclete depois e falei, professora, é brincadeira, porque eu sei que eu posso fazer brincadeira com a minha professora, que a gente tem esse tipo de abertura, mas não masque chiclete na aula de balé. Se tiver mais alguma coisa, comenta aqui embaixo. Me segue lá no meu Insta e no meu TikTok, que os dois são @lucorte. E se inscreve no canal, deixa muito like no vídeo se vocês gostaram. Comenta aqui quais as dúvidas de vocês sobre o balé que vocês querem ver nessa série de Manual de Sobrevivência da Bailarina Iniciante aqui no canal. Um super beijo pra vocês, tchau!